Recentemente, vimos um aumento significativo dos casos de Mpox na República do Congo. E aí, o que aconteceu? Por que isso virou notícia? Porque parece que tem uma nova variante, o que a gente chama de um clado, que está possivelmente sendo passado mais rapidamente, aumentou a transmissibilidade e os casos estão ficando mais graves. E já temos 8 países com casos dessa nova variante. E aí já fica todo mundo nervoso, achando que isso vai chegar aqui no Brasil. Você ouviu falar disso? Tá preocupado? Fica aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês sobre o Mpox. Eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Vou contar aqui para vocês tudo sobre essa situação, o que está acontecendo com o Mpox no mundo. Muita gente deve lembrar o surto que a gente teve de Mpox, que era chamado de Monkeypox. Antigamente isso caiu por terra porque tinha gente matando os macacos. Então hoje em dia a gente fala Mpox. 2022, 2023 tivemos um boom de casos aqui no Brasil e de repente todo mundo parou de falar de Mpox. Mas na verdade ela nunca sumiu. Só em 2024 a gente teve mais de 700 casos aqui no Brasil. É muito? Não é muito, mas isso quer dizer que esse vírus nunca sumiu. Ele vinha aos pouquinhos. Só que, como não teve aquele boom, parou de se falar, todo mundo realmente esqueceu. E aí, com esse surgimento dessa nova variante lá na África, realmente existe a preocupação, novamente, dele chegar aqui no Brasil e causar um novo surto. E aí isso ganhou a mídia mais uma vez quando a Organização Mundial de Saúde decretou o Mpox como uma emergência de saúde pública de importância internacional. E aí é que todo mundo pira, falou, pronto, vai chegar a nova pandemia e tudo. Mas, gente, a gente não tem que ficar nervoso com isso e, pelo contrário, a gente tem que ficar até feliz, porque pelo menos a Organização Mundial de Saúde aprendeu alguma coisa. Ela demorou muito tempo na época da pandemia do Covid para realmente lançar esse alerta. E agora na Mpox, eles fizeram antes. Por quê? Porque quando isso é decretado, todos os países começam a ter uma colaboração conjunta, sem medir esforços para conseguir principalmente o quê? Que as vacinas sejam produzidas mais rápido, que o dinheiro seja liberado mais rapidamente, então fundos, e principalmente que esses fundos consigam chegar lá na África. Por que isso está acontecendo? Por quê? Porque o surto está lá, são países negligenciados, são pessoas muito pobres, e acaba que fica restrito lá. Quando isso dá um boom pelo mundo e as pessoas começam a ser alertadas a esse respeito, todo mundo começa a se mexer. Porque foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. Chegou-se a falar em alguma notícia dizendo que as vacinas estavam esquecidas aqui, que tinha vacina e que as pessoas não estavam querendo se vacinar. Vários pacientes meus me ligaram falando, Renata, onde é que eu consigo a vacina? Eu quero. E quando a gente encaminhava eles para irem até o posto de saúde para se vacinar, não tinha vacina. Então isso realmente é fake news. As vacinas que tinham disponíveis aqui no Brasil foram todas realizadas, mas hoje em dia a gente não tem. E como estava todo mundo quietinho, não tinha repercussão, estava todo mundo tranquilo achando que ela tinha sumido. Mas agora já começou a se fazer pressão e talvez a gente consiga mais algum tipo de vacina. E aí teve muita gente que ficou muito brava e começou a falar nas redes sociais tudo que é um absurdo a política da Organização Mundial de Saúde, que tinha que vacinar todo mundo para impedir a pandemia. É óbvio que a gente queria que todo mundo fosse vacinado, mas quem trabalha um pouquinho com vacina sabe que isso não é tão rápido assim, não é do dia para a noite que a gente consegue milhões de doses. Então, as doses que a gente tem que o quê? Garantir que a população que está mais suscetível a ter mais quadros graves e que está mais suscetível a pegar o vírus, elas possam ser vacinadas
antes de todo mundo e com o que a gente tiver ali de disponibilidade. Então não é porque a OMS é malvada que não quis que tivesse vacina para todo mundo, é porque realmente nesse momento a gente não tem. É uma vacina cara, que é difícil de ser realizada. E ainda tem mais, não tem nenhum mega estudo que comprove ainda a questão da efetividade, não de prevenir a doença, mas de custo-efetividade. E, assim, infelizmente, a gente tem que trabalhar com isso. Então, calma, a Organização Mundial de Saúde foi correta em identificar e em decretar essa emergência e provavelmente a gente vai ver uma celeridade na resolução disso. E enquanto isso, o que a gente tem que fazer aqui no Brasil? E a vigilância sanitária já começou também a trabalhar nesse sentido. A gente tem que facilitar que o profissional de saúde saiba a respeito dos sintomas, dos sinais, para a gente conseguir diagnosticar os casos e instituir as medidas de prevenção. Porque, eu fiz um vídeo falando tudo a respeito dessa doença aqui, que vocês podem ver. Mas a transmissão do mpox é muito de pessoa a pessoa, num contato muito íntimo e direto. Tem gente que até fica falando que é transmissão sexual. Ela pode até ser transmitida sexualmente sim, mas primariamente é por contato íntimo. E no sexo você acaba tendo contato íntimo. Mas eu não quero que ninguém fique nervoso falando de casos de criança, que essas crianças tiveram relação sexual com alguém. Não é isso, gente. É contato ali íntimo com as lesões. E é por isso que os profissionais de saúde também têm que estar atentos para usarem as medidas preventivas. E a questão do tratamento, até hoje, a gente não tem um antiviral que mostre super efetividade. Pelo contrário, até saiu um estudo recente dizendo que parece que o antiviral que a gente tinha, que era indicado para isso, não mostrou eficácia em diminuir os sintomas, nem em curar as pessoas mais rápido. Então, a gente tem sim que priorizar a vacina e os estudos da vacina, e isso com esse decreto da OMS vai acontecer, e a gente tem que orientar profissionais de saúde e a população para que fiquem atentos, para que a gente possa isolar os casos, porque inclusive passa de humano para animal, mamífero, então a gente pode ter casos de, por exemplo, cachorros ou gatos, ou enfim, qualquer mamífero de alguém que esteja contaminado pode pegar também, e pessoas da família e contatos muito próximos. Então, essa é a nossa principal função nesse momento. Esse vídeo que eu fiz é um geralzão, mas mais focado nos adultos, porque eu não trato de crianças, mas eu tenho um amigo pediatra que fez um vídeo específico falando do mpox nas crianças. Então você que é mãe, que está aí com filho, que está preocupada e tudo, pode ver aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar a indicação do vídeo do canal dele, ou então você pode clicar aqui nesse link e acessa lá, que também é um vídeo muito bom, muito bacana de esclarecimento de dúvidas. Espero então que eu tenha acalmado você, não precisa ficar desesperado falando que não vai mais fazer sexo com ninguém, que não quer mais encostar em ninguém porque vai pegar mpox. Não é assim, mas a gente tem que ficar atento, tem que estudar, ver o meu vídeo de quais são os sintomas e passem para os amigos, para as amigas, para todo mundo ficar tranquilo que não, nesse momento, a gente não está em risco de ter uma nova super pandemia como foi no passado. Obrigada e até a próxima!